Mas eu tenho que interromper, desculpa. mesmo sendo teu aniversário. E eu, olha o que vou fazer. Sabe quando os militares usam a continência? Sim. E eu vou colocar o chapéu. Ah, sim! Porque vamos dar as boas-vindas a nosso outro xerife. Tiago Pavinato, meu irmão! Olá, como vão vocês? Parabéns, Ana Paula. Ana Paula ficando mais velha. A pessoa mais velha ficando mais velha. Que engraçado. Hoje é um dia muito engraçado. Eu não sei por que engraçado, mas está engraçado. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado aqui por me receberem nesse momento. Eu tenho olhado todas as manifestações, o pessoal que está no grupo do Faroeste Brasileira, né, tem acompanhado as análises, as traduções que eu tenho feito em tempo real. Uma coisa me deixa bastante preocupado, eu quero deixar aqui essa preocupação bem consignada para vocês, meus queridos amigos e irmãos aí desta mesa, que é uma felicidade que alguns deixam transparecer. Eu gostaria de lembrar o seguinte para toda a nossa audiência: não é hora de comemorar. Eu costumo dizer o seguinte, e eu disse isso ainda no Faroeste, acredito que na última sexta-feira que eu estive aí, no dia 18, dizendo que nós não temos motivos para comemorar uma Magnitsky, porque se nada acontece dentro do Brasil, uma Magnitsky é só uma lei Magnitsky. Uma lei Magnitsky ela não é tão severa, por exemplo, quanto a sanção. Você embarga um país. Vale lembrar que todos os países desgraçados por regimes totalitários, por ditaduras atrozes, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Cuba, da família Castro, quem paga esse tipo de sanção é sempre o povo. É a corda que arrebenta sempre para o lado mais fraco. E para que vocês não se esqueçam disso, lembre-se sempre da seguinte sabedoria: nas piores ditaduras, nas ditaduras mais segregadas por democracias, quem paga a conta é o povo. Quem sofre na pele é o povo. Os ditadores sempre terão dinheiro para comprar Rolex. Fidel Castro, ele chegou a usar 3 Rolex ao mesmo tempo. 2 em um pulso, no pulso esquerdo, e 1 no pulso direito. Mais para frente ele passou a usar 2. Mas lembre-se do seguinte: os ditadores sempre terão dinheiro para comprar Rolex. Quem paga a conta é sempre o povo, e isso me preocupa. É claro que a aplicação dessa lei, ela leva essa discussão para um outro patamar, sem dúvida nenhuma, e esse outro patamar, porque ele faz doer a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, e não só do corpo do sancionado, mas do corpo de todos aqueles que o cercam, porque ela vai acabar atingindo a família dessas pessoas. O texto da assessoria de imprensa do Tesouro, ele mandou um recado muito bem dado, foi muito claro. Ninguém, nenhuma pessoa física, natural, um ser humano de carne e osso, que seja americano, que resida oficialmente no solo dos Estados Unidos da América, que tenha green card ou que esteja de passagem nos Estados Unidos, pode fazer qualquer transação ou ser um agente de movimentação de qualquer bem, seja ação, seja dinheiro, seja cheque, seja qualquer outra coisa, em nome do Alexandre Moraes. O que ficou muito claro nessa carta é que há um recado para o Barroso, que nesta semana disse que não há mal nenhum em bloquear 3 perfis em nome da democracia. E também ele manda um recado, porque a carta ela repete algumas vezes a palavra cúmplices. Sim. E nós temos que todos os ministros que já foram sancionados com o corte de vistos para eles, para familiares e pessoas muito próximas, são cúmplices. E esse post vergonhoso que o Flávio Dino fez momentos atrás, ele deixou bem claro. Flávio Dino disse: todos nós, 5 ministros da primeira turma da Suprema Corte, somos cúmplices do Alexandre de Moraes. Ele ainda usou uma versão mal traduzida do livro de Isaías da Torá, do Antigo Testamento para quem é cristão. Ele falou Isaías 32. Isaías 32 é um capítulo do livro de Isaías que tem, se não me engano, 20 versículos.
Então ele adaptou o 8º versículo, essa não é a tradução do 8º versículo, mas o importante é dizer que o capítulo 32 de Isaías, ele fala sobre o homem vil e sobre aquele que distorce a justiça com hipocrisia. Então, o Alexandre de Moraes pode se enquadrar em qualquer parte do livro do Apocalipse, mas não no capítulo 32 do livro de Isaías. Mas o que me chamou a atenção foi essa defesa do Flávio Dino, dizendo o seguinte, que nós, 5 ministros que formamos o plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, somos cúmplices. Quem são esses ministros? Ele, Flávio Dino, Cristiano Zanin Martins, Carmen Lúcia e Fux. é claro, o Luiz Fux. Nós não podemos esquecer o Luiz Fux. Eu não sei por que o Luiz Fux, o Segre, não sei por que o Luiz Fux não entrou naquela lista de ministros com visto cancelado para os Estados Unidos. Afinal de contas, o Luiz Fux é um desses 5 ministros que também concordou com o fato de que Alexandre de Moraes não é suspeito para julgar os crimes aos quais Bolsonaro e outros 31 se imputam como o núcleo duro do golpe, como a cabeça de uma cobra que eles inventaram. Uma cobra que não existe, que eles não cansam de mostrar, um pau que eles não têm. Mas, Pavi, houve o assentimento do Fux em todas as violações e, vale lembrar, não ser julgado por um juiz imparcial viola o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Perfeito. Que são os direitos fundamentais. Mas aí te faço uma pergunta. Não pode ser interpretado essa falta de retirada do visto a Fux no meio do processo em que Fux também é parte julgadora, como dizendo, por enquanto a gente não tirou o teu visto. Vê o que você faz nesse processo que está ainda por terminar, para que não tenhamos que incluir o teu nome dentro desses 8 que já foram retirados. Não sei. Você que é jurista, claro. Talvez pode ter essa visão? A gente pode ter uma visão de estratégia política. É uma visão, uma estratégia de guerra, né? Vamos poupar o Fux nesse momento para que, quem sabe, o Fux possa ser uma voz cada vez mais dissonante dentro da primeira turma. Isso, vou deixar claro, é uma estratégia política, é uma estratégia de jogo, é uma estratégia de enxadrista. Então, imaginamos que os Estados Unidos estejam jogando um jogo de xadrez e, nesse jogo de xadrez, no tabuleiro internacional, quiseram deixar de fora o Luiz Fux. Juridicamente não tem porquê, porque o Luiz Fux, ele concordou que o julgamento fosse dado tendo o processo como relator o Alexandre de Moraes, que claramente é suspeito, e um juiz suspeito fere a Declaração Universal dos Direitos Fundamentais da ONU. Ele deixou e disse, consentiu, portanto, que Flávio Dino, que chamou Jair Bolsonaro de próprio diabo, que disse horrores de Jair Bolsonaro e de tantos outros réus nessa loucademia do golpe, e vale dizer que não tem nada dizendo, que a lei brasileira, ela diz que para que um juiz ou promotor sejam políticos, concorram a um cargo eletivo, eles têm que se desincompatibilizar e têm que ficar tantos meses fora da magistratura, fora do Ministério Público. Se o direito é um sistema, vale o contrário. O Flávio Dino jamais poderia ser um ministro do STF sem ter uma quarentena. Que vale lembrar que ele era senador eleito pelo estado do Maranhão, um dos piores estados do país, um estado que ele já pegou miserável e entregou mais miserável ainda, típico dos comunistas, e ele não se desincompatibilizou. Então, o Flávio Dino, que chamou o Bolsonaro de demônio, de próprio demônio, de tantos outros nomes, o Alexandre de Moraes, que se colocou, porque quis, como vítima, quando foi dar a entrevista às organizações Globo, o Cristiano Zanin, que é padrinho da união de uma das supostas vítimas do golpe, que seria o Lula, e que também tem como... Ele é afilhado de casamento do Lula. Lula e Marisa Letícia foram padrinhos de casamento do ministro Cristiano Zanin Martins, que foi advogado do Lula por 20 anos, de maneira gratuita, sem cobrar honorários, vale dizer. Ele é afilhado de casamento do Lula e da Marisa Letícia. Nós temos também o Fux consentindo, não só com a não suspeição do Moraes, do Dino e do Cristiano, mas também ele dizendo no acórdão que não houve cerceamento de defesa. O Luiz Fux foi um dos 5 ministros que mentiu
dizendo que a ação da PGR, a denúncia da PGR poderia seguir adiante porque não houve obstrução de acesso aos documentos da investigação pelas defesas dos denunciados. Então, Luiz Fux, ele não só assentiu com a aniquilação do direito a ser julgado por um juiz imparcial, bem como ele aniquilou, conjuntamente com os outros 4 colegas, o direito à amplíssima defesa quando ele mentiu dizendo, acompanhando o argumento de Moraes, que se revelou mentiroso 1 semana, 10 dias depois, de que todos os documentos da investigação tinham sido franqueados às defesas, quando não foram, quando claramente não foram. Fora isso, todas as outras questões preliminares levantadas pelas defesas preliminares, em especial na peça do professor Celso Vilardi, que defende o presidente Jair Bolsonaro, o Fux ele foi cúmplice. Mas essa sanção da Magnitsky, ela coloca muitas vezes a palavra cúmplices e pode ser que Fux entre sim. Mas essa palavra cúmplices, ela pode gerar um efeito mais sério interna corporis no STF, porque vale lembrar que, além do Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso já perderam o visto, seus familiares também perderam o visto e as pessoas muito próximas, né, pessoas que trabalham com eles e que não se dissociam profissionalmente deles, também perderam seu visto de entrada para os Estados Unidos. E além desses 8 ministros do STF, incluindo Moraes, temos o Pacheco, que também perdeu o visto, o PGR Paulo Gonet e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski. Pode ser que a Magnitsky, daqui por diante, se o STF resolver mais uma vez dobrar a aposta, pode ser que essa sequência de dominós caia e esses outros nomes também sejam sancionados pela lei Magnitsky. E só para eu encerrar, eu tenho nojo, ou Segredo, de ouvir, de ver as manifestações de Lindenberg, de Gleisi Hoffmann, de toda esta petistada falando em soberania nacional. Ora, o que tem a ver soberania nacional? Nada. Soberania nacional é se, por exemplo, os Estados Unidos não quisessem mais que o Moraes vivesse no Brasil ou fosse juiz no Brasil. Ele está sendo proibido de entrar nos Estados Unidos, usar uma companhia para sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos e ter negócios, e ter facilidades e fazer contratos com as empresas baseadas nos Estados Unidos. Então isso tem a ver com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não puderem definir quem faz negócio com eles, quem sobrevoa o espaço aéreo deles, quem é que entra ou sai do território deles, quem teria a soberania ferida seriam os Estados Unidos e não o Brasil. Então fica aqui no Brasil. Precisa de alguma coisa? Usa os Correios. Precisa de alguma coisa? Já tem a FAB como 99 táxi aéreo. Então fica dentro do Brasil, não tem problema nenhum. Mas, Pavi, o chat está te mandando calorosos recados de saudades, de te amamos, Pavi. Agradeço as 45 mil telas que nos acompanham no YouTube e mais 9 mil telas no X, Twitter. Sempre é um privilégio ter a tua companhia, mas quer mais uma colher para essa sopa? Você quer mais? Vamos lá, por favor. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total para 50%. Ou seja, no mesmo dia em que a lei Magnitsky é colocada para o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Donald Trump assinou que a partir do dia 1º de agosto, o Brasil terá 50% de taxa. Isso foi em respostas a práticas e ações recentes do governo brasileiro que representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente sobre lei de poderes econômicos de emergência internacional que data de 1977. A medida visa responder às ações do governo brasileiro, que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos e liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e política externa e economia do país. A nossa aniversariante, Ana Paula Rocha, quer te fazer uma pergunta, Babi. Eu quero aproveitar a presença do meu querido
Pavinato, Parabéns. obrigada. No post do Marco Rubio, uma das frases que ele fala é o seguinte, que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Este aviso é para as autoridades brasileiras ou é um aviso para o mundo todo, onde movimentos assim possam estar acontecendo, ou os dois, na sua opinião? Os dois, porque ele foi sancionado com base na previsão global da Lei Magnitsky. A previsão global é aquela que envolve qualquer tipo de autoridade pública que, de alguma maneira, viola de uma maneira flagrante, de uma maneira incidente, de uma maneira inescondível qualquer direito fundamental. Então, é um recado não só para esses que já tiveram visto perdido, mas também para outros, como, por exemplo, para o nosso querido Batoré, presidente do Senado, Alcolumbre, que agora está na mão dele, porque ele é o presidente do Senado, e o Senado no Brasil serve de freio e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, que está sequestrado por ministros que violam, dia sim, outro também, os direitos humanos fundamentais, está na mão dele, porque ele chefia o freio e contrapeso, fazer alguma coisa. E não é uma questão de oposição, de contrariedade política. Não é uma questão de ideologia. Não é porque quem tem os seus direitos violados é um aliado de Trump. Quem tem o direito violado no Brasil é todo brasileiro. Porque onde é que está o direito? Na Constituição. Basta não ser analfabeto. Basta ter vergonha na cara. Acessar a Constituição, o texto em vigência, no site planalto.gov.br, e você vai ver o seguinte: que quando o Flávio Dino faz um post no seu Instagram dizendo que Alexandre de Moraes faz um trabalho honesto, aqui para você, e constitucional, basta ler a Constituição para ver que no Brasil a primeira coisa que se viola e se aniquila é questão ideológica. Nós já cansamos de colocar o texto, basta ler. Se você sabe ler, se você não é analfabeto funcional, você tem que ter vergonha na cara e admitir que a aplicação desta lei está correta. Então ela tem um aviso global. Isso vai azedar o patê, viu, o Segré, porque hoje a gente estava discutindo de manhã, né, no grupo da pauta do Faroeste, sim, a questão do tarifaço. Sim. Porque fica, negocia, não negocia, quem fala, quem não fala. Vai Marcos Pontes, só faltou ir de cueca para lá, uma cena dantesca. Aí o tinha governo cueca, vai só que estava embaixo da bermuda, né? Ainda bem. Não, pois é, ele foi fazer um passeio, depois já aproveitou, vai entender. Aí o Lula fala que vai falar, ele fala com o Trump, se o Trump atender o telefone, aí depois o Haddad vira e fala uma barbaridade, como aquele falou, que o Lula não será como o Bolsonaro abanando o rabinho e falando I love you, Trump, né? I love you, Trump, I love you. Dá vontade de falar pro Haddad aquilo que a Janja falou pro Elon Musk. Ninguém faz Trump, I love you. Repito, na ditadura quem sofre é o povo, porque o ditador sempre tem dinheiro por Rolex. Claro. Então não é Trump, I love you, Haddad. Eu vou responder para você com o que a Janja disse para o Elon Musk. E não foi I love you, e você sabe o que foi. Aí depois o Lula já disse hoje também que os Estados Unidos vão pagar caro. Como se o Lula fosse um Napoleão Bonaparte, mas um Napoleão Bonaparte de hospício. Porque todo hospício tem seu Napoleão Bonaparte, e o Lula é, neste caso, o Napoleão Bonaparte de Barbacena, lá do manicômio que tem lá o Colônia de Barbacena. E nós temos também, é claro aqui, que esta aplicação da Magnitsky, ela encerrou, já foi o ponto final de qualquer esperança de negociação sobre tarifaço, até mesmo porque a Índia hoje, ela recebeu uma sanção tributária com a seguinte justificativa: fazer negócios com a Rússia. A Rússia é inimiga dos Estados Unidos, você está virando o seu popô para a Rússia, você vai ser sancionado. Agora, o caso do Brasil é pior, porque o Brasil não está só com o popô virado para a Rússia.
A Rússia já entalou o Brasil, que está de 4 para ela. Então é óbvio que não haverá negociação para tarifaço. A lei Magnitsky, ela pontua muito bem isso. E esta lei Magnitsky, ela também, eu só queria deixar esta pimenta aqui, viu, Segré? Ela também traz dúvidas sobre a extradição da Zambelli da Itália. Porque um caso parecido da Zambelli foi Henrique Pisolato, que na época da Lava Jato era diretor do Banco do Brasil, foi condenado por corrupção e foi extraditado para o Brasil 20 meses depois de ser preso na Itália. Então, o Alexandre de Moraes ontem fez uma declaração para a Itália dizendo: pode extraditar sim, aqui nós seguimos os direitos humanos. Só que isso foi Alexandre de Moraes ontem, pré-Magnitsky. Hoje nós temos um Alexandre de Moraes pós-Magnitsky. Então pode ser que a Itália ela reveja o processo de extradição da Carla Zambelli. Então o que aconteceu hoje vira o cenário político de pernas por ar. Muda tudo. Mas, Pavi, Pisolato, se eu não lembro mal, o problema dele foi ter entrado com um passaporte que era de um irmão dele, que era falsificado, porque ele não era o dono do passaporte. O irmão tinha falecido. Então agrega mais essa pimenta.